desafio é esse. Isso é viver por fé. Viver por fé é viver de um modo diferente como o mundo inteiro está vivendo. Porque esse é o caminho de morte, mas o caminho da fé é o caminho de vida. Então o que Paulo está dizendo, que Abacuque disse, é que se você quer viver dentro da justiça de Deus, se você quer Jesus dentro da sua casa e do seu coração, você tem que confiar em Jesus. Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que pelo menos Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Viver por fé exige mais do que a força que você tem, exige mais do que a capacidade que você é capaz de suportar. Mas existe um momento em que a gente diz assim: agora só Deus, não é? Só Deus. Mas não é que agora só Deus, é que sempre foi só Deus. Sempre foi só Deus. É que a gente tentou fazer do nosso jeito, é que a gente tentou usar a nossa força, a gente imaginou que tinha a condição de, com a nossa experiência, a nossa habilidade, os nossos métodos, do meu jeito vai dar certo. E quando a gente quebra a cara e se frustra e as coisas não saem como nós planejamos, aí a gente chega à conclusão que deveria ter tido no início: agora só Deus. Quer dizer, eu tentei fazer, eu não consegui, agora o Senhor tem que fazer alguma coisa. Mas sempre é só Deus. Sempre foi só Deus. Nunca foi a gente, nunca foi a minha força, nunca foi a minha capacidade. É a graça de Deus. Sempre foi a graça, sempre foi a graça, sempre foi a graça. Nunca esqueça disso. Se há alguma razão porque eu estou aqui hoje à noite pregando, foi a graça de Deus. Se há alguma razão porque você está vivo hoje à noite, foi a graça de Deus. Sempre foi a graça de Deus. Isso é viver por fé. E essa é a proposta para o justo, porque você é justo agora. Em Cristo você vai ver nessa carta que você foi justificado. E você vai viver por fé ou você não vai viver. Você tem que acreditar. É a fé que sustenta o crente. É a fé que faz com que a esperança esteja viva dentro do seu coração. É a fé que faz você insistir nesse caminho e ter a certeza de que esse é o único caminho. É a fé que alimenta a nossa esperança e me dá a certeza: eu vou estar com Deus quando a minha vida aqui terminar. É a fé que nos sustenta nos momentos de turbulências na vida. Ou você vai com a fé, ou você vai naufragar na sua fé. O grande desafio é suportar. O grande desafio é manter viva a empolgação e a esperança. E é isso que Paulo está dizendo: o justo viverá por fé. Mas veja, irmãos, como ele começa o verso 16: pois não me envergonho do Evangelho. Por que alguém poderia se envergonhar do Evangelho? Por quê? Mas há muitas razões para se envergonhar do Evangelho. E na situação de Paulo havia muitas razões. Nós não estamos diante de um homem comum. Nós estamos diante de um mestre. Nós estamos diante de um homem que tinha tudo e agora não tem nada. Nós estamos diante de um doutor, um mestre da lei, que desde criança foi instruído aos pés de Gamaliel, pertencia à seita mais rigorosa dos fariseus, um homem importante, um homem reconhecido, um homem de status, um homem de fama, um homem honrado pelo seu próprio povo. E na sua fé, no seu zelo, ele era um perseguidor da igreja. Mas agora vem Deus e desmonta esse homem, e quebra a vida de Paulo, e literalmente o derruba do cavalo. E ele vai agora conhecer a justiça de Deus. Ele vai conhecer a justiça de Deus, porque quando a gente chegar no capítulo 10,
É sobre isso que ele vai falar para o povo da igreja de Roma: olha, vocês não conhecem a justiça de Deus, embora vocês sejam zelosos, vocês não conhecem, e por não conhecerem a justiça de Deus, vocês procuraram estabelecer a sua própria justiça, fazendo do seu jeito, e eu era assim também. Mas um dia Deus me deu e me revelou a sua justiça. Então nós estamos diante de Paulo, e quando ele vai alistar, irmãos, tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele poderia usar por alguma razão para se ensoberbecer, ele diz: eu considero tudo como refúgio, nada, porque eu ganhei a Cristo. Então nós estamos diante de um homem que está agora numa cidade, sede do poder mundial, das maiores autoridades do império, com uma mensagem que podia custar sua própria vida, o que de fato aconteceu, com uma mensagem que era perseguida, e Paulo ele diz para todo mundo: eu não me envergonho do Evangelho. Parece afrontosa a frase de Paulo, e é mesmo. Ele está dizendo: eu não tenho vergonha de ser amigo de Jesus, eu não tenho vergonha de ser servo de Jesus. E eu quero que vocês saibam que ser servo de Jesus não é menos importante do que qualquer currículo ou status que eu tinha. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. É uma frase em que Paulo está dizendo: eu assumi um estilo de vida. Você escolheu o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. O Evangelho é o Filho de Deus. O Evangelho tira do nosso coração qualquer pretensão humana. O Evangelho, ele é humilhante. Uma das razões porque as pessoas pretensiosas rejeitam o Evangelho é porque o Evangelho chega e diz assim: jogue tudo que você tem fora, não serve de nada. É como alguém que está doente e que acha que o remédio que está tomando é bom, e o médico diz: joga tudo fora, vamos começar do zero. O Evangelho é esse consultório que recebe o doente, e a mensagem dele é assim: joga tudo fora, tudo que está no seu coração joga fora, tudo que você pode se apoiar joga fora, toda a sua crença, toda a sua boa obra, toda a sua caridade, qualquer pretensão que você tem no seu coração, que você acha que pode usar diante de Deus para receber algum mérito, jogue tudo fora. Venha desarmado, venha de coração aberto, venha sozinho, venha falido, venha humilhado, chegue sem nada, para que você então esteja apto a receber o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho tira a pretensão humana, porque o Evangelho faz o homem enxergar quem ele é. Quando você encontrar com uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, ou quando o seu coração mesmo estiver assim, você precisa chegar aqui no capítulo 3 de Romanos, olha comigo, e olhar o verso 23, que você pode dizer decorado, Romanos 3 e 23, que diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Vamos repetir? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são todos. Aqui é fácil de interpretar. Quem são todos, pastor? É todos. É todo mundo. Todo mundo deve a Deus. Todo mundo pecou. Todo mundo ofendeu a santidade de Deus. Todos carecem da glória de Deus, da justiça e do perdão de Deus. Versículo 20, aqui mesmo no capítulo 3: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós vamos falar depois sobre o papel da lei. Mas o que Paulo está dizendo é: ninguém será justificado diante de Deus pelos seus próprios méritos. É por isso
isso que a mensagem do Evangelho é humilhante, porque ela diz que você não pode conseguir nada diante de Deus, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria força, pela sua própria habilidade, pelo seu zelo, pela sua devoção, pela sua fé, pela sua religiosidade. Não vale nada. O Evangelho é uma proposta de vida que você tem que reconhecer a sua falência espiritual. O Evangelho coloca eu e você no nosso devido lugar, diante da cruz de Cristo. Então, quando Paulo entende esse Evangelho, ele só poderia dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho razões para me envergonhar do Evangelho. Eu, muito pelo contrário, me sinto grandemente honrado por ser um mensageiro do Evangelho. Mas se tem alguém que poderia se envergonhar, esse alguém é Deus e não nós. Deus poderia se envergonhar de nós. Jesus poderia se envergonhar de nós. Porque quantas vezes nós envergonhamos o Evangelho? Quantas vezes nós manchamos o nome do Evangelho e jogamos o Evangelho na lama, lá no nosso local de trabalho, lá na nossa casa, lá na nossa vizinhança, lá nos meus negócios, lá na minha sala de aula, mesmo dentro da igreja. Quantas vezes eu tenho envergonhado o nome de Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes eu tenho envergonhado o Evangelho? Se alguém poderia se envergonhar, esse alguém é Cristo. Mas muito pelo contrário, a Bíblia diz: eu não me envergonho de vocês, vocês serão chamados meus amigos. Se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante de Deus, do meu Pai. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Deus não se envergonha de nos chamar de filhos. Veja como o Evangelho é maravilhoso. É o Evangelho que faz isso. É essa mensagem que nos leva à falência e nos leva agora a depender somente de Deus. E essa mensagem de Paulo, não me envergonho do Evangelho, vai levá-lo fiel, persistente até o fim. Até o fim. Porque o imperador louco, um psicopata, quando assume o poder, chamado Nero, decide que esse homem que até então estava na sua casa, mas era o tempo de Deus, 2 anos, ele agora é levado para uma solitária, para uma prisão, uma masmorra. Chega o dia em que a sua cabeça será arrancada, e ele, numa manhã fria, é levado fora, talvez com a oportunidade de fazer sua última oração, porque agora será decapitado, porque ele já tinha dito e estava sem jeito: eu não me envergonho do Evangelho. Talvez ali seria a última oportunidade e a prova cabal para Paulo voltar atrás e dizer: eu me envergonho do Evangelho, e teria poupado a sua cabeça. Mas Paulo estava firme e decidido: eu não me envergonho do Evangelho. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está guardada. O Senhor é o reto juiz, Ele dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então pode decapitar. Eu não volto atrás. Eu assumi um estilo de vida. Eu tenho um pacto com Deus. Eu tenho um compromisso. Não é só empolgação, não. Eu tenho um estilo de vida. Eu não me mergulho no Evangelho, ainda que a minha cabeça corra o risco de ser decapitada. Perdi a cabeça, mas guardei a fé. Tem uma coisa que ninguém pode tirar do Filho de Deus: a sua fé. O justo viverá pela fé. Pode tirar tudo que você tem, mas a sua fé não pode ser tirada. Tiraram tudo que Paulo tinha, tudo, e por fim o mataram. Mas a sua fé, pois o justo viverá pela fé, o sustentou para ele ser recebido alegremente na casa do Pai. Por isso Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo não se envergonha?
do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o único meio para a salvação. O Evangelho é a revelação de um Deus todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas, como tudo lhe apraz. De modo que a mensagem que Paulo tinha e que o Senhor nos confiou hoje é a mensagem que não pode ser detida. Ninguém pode destruir a igreja, ninguém pode deter o Evangelho, ninguém pode segurar o que Deus pode fazer quando você diz para alguém: Jesus te ama. Porque nessa mensagem já existe o poder de Deus, a dinamite de Deus, para quebrar os corações. Talvez você já tenha pregado para alguém e essa pessoa resiste. Mas saiba que você tem o poder de Deus para quebrar o coração dessa pessoa. Continue orando, continue pregando, continue orando, continue pregando. Porque na hora certa a dinamite vai quebrar o coração dessa pessoa e o poder de Deus vai entrar na sua vida. Então quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, é porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo é uma experiência viva do poder de Deus. Ninguém poderia imaginar Paulo convertido. Como é que alguém que estava ali, participou da morte de Estevão, Paulo entrava nas casas, ele amarrava os cristãos, ele matava os cristãos, ele levava os cristãos para a cadeia, ele era um perseguidor, ele era um assassino. Como é que você vai olhar para Paulo agora e imaginar que o Evangelho vai transformar aquele assassino de crentes num pastor, num missionário? Quem pode imaginar isso? Quem acreditaria? Quem teria coragem de pregar o Evangelho para Paulo na cadeia? Ninguém teria coragem e nem vontade. Porque quando ele tem um encontro com o Senhor e ele fica cego e ele é levado então lá e Deus chama Ananias, vai Ananias orar para que ele restaure sua visão. Ananias diz: Senhor, não posso ser um perseguidor da igreja. E o Senhor disse para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quem podia imaginar? Paulo é um exemplo vivo. E ele diz isso mesmo: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor, eu sou o pior dos pecadores. Paulo não tinha essa pretensão de reivindicar o título de apóstolo, embora fosse mesmo. Mas ele era um exemplo vivo do que o Evangelho pode fazer na vida da pessoa. Ele provou o poder do Evangelho e ele sabia que o Evangelho poderia fazer muitas coisas. A mudança de atitude de Pedro. Você encontra dois Pedros na Bíblia. Um Pedro medroso, um Pedro covarde. Não conheço esse homem não. Um Pedro que fugiu, um Pedro que negou Jesus. Dias depois, quando Jesus tem um encontro com ele e restaura a sua fé e coloca o poder do Evangelho com a unção do Espírito Santo na sua vida, agora você tem um outro Pedro. Não é mais a mesma pessoa, é diferente. Quando as autoridades chegam e dizem: Pedro, você para de pregar ou vai morrer. Pedro diz: eu vou morrer. Ou você para de pregar ou você vai ser açoitado e preso. Ele sai pulando de alegria e cantando, porque ele se achou digno de sofrer pelo Evangelho.